Este vídeo não tem a pretensão de esmiuçar a obra de Bell Hooks. Longe disso. Seria humanamente impossível e absolutamente injusto tentar fazê-lo em tão pouco tempo. Este vídeo tem o objetivo de despertar a curiosidade e o interesse por sua obra. É um convite à imersão na dissidência de sua voz, que é abrangente, provocativa, arrebatadora e imprescindível para quem busca ampliar o espectro do conhecimento e do pensamento crítico. Em 25 de setembro de 1952, na cidade rural de Hopkinsville, no antigo estado escravocrata do Kentucky, nos Estados Unidos, nasce Gloria Jean Watkins. Até a adolescência, Gloria Jean estudou em escola segregada, com colegas e professores negros. Já na adolescência, quando começou a estudar em escola integralista, finalmente conheceu a realidade da segregação. O choque, o preconceito, o ser minoria negra num ambiente predominantemente branco, masculino e racista. Vida de família pobre, da classe operária, composta por 5 irmãs e um irmão, onde o trabalho intelectual era considerado pouco relevante e inútil, principalmente vindo de mulheres negras, Gloria desde cedo percebeu a necessidade de utilizar sua própria experiência de vida como ferramenta para seus primeiros estudos sobre raça, classe, gênero e relações sociais opressivas, e com isso produzir seus conceitos avessos aos universalismos e binarismos teóricos. Se formou em literatura inglesa na Universidade de Stanford, fez mestrado na Universidade de Wisconsin e doutorado na Universidade da Califórnia. Lecionou também nas universidades de Yale e New School. Ainda na Universidade de Stanford, Gloria pôde observar a invalidação e desvalorização dos discursos, da literatura e das experiências negras, que nas raras vezes em que eram abordadas, partiam de professoras brancas que se apropriavam do discurso negro com propriedade que não lhes pertencia. Surge então Bell Hooks, pseudônimo adotado por Gloria em homenagem à sua avó paterna, Bell Blair Hooks. Bell Hooks é escrito propositalmente em letras minúsculas, para subverter a lógica e valorizar o discurso pelo conteúdo, dissociado de quem o escreve. O enfoque desejado pela pensadora é em suas ideias, de maneira que sua produção e obra se sobrepusessem a um nome, para se fazer ouvir. Escritora, teórica, educadora, pedagoga, feminista, ativista e uma das maiores autoras do movimento social negro no mundo. Com mais de 30 obras publicadas, Bell Hooks se tornou uma das maiores expoentes do movimento feminista negro, tendo como enfoque o feminismo antirracista, anticlassista e antissexista, aliando em sua obra estudos sobre o amor, masculinidade, espiritualidade, educação e pedagogia engajada. Vale destacar que, como acontece com várias outras feministas negras, apenas em 2013 foi trazida a primeira tradução de uma obra da autora para o Brasil. Mas o livro Ensinando a Transgredir é uma obra escrita em 1994. Após, algumas outras das mais de 30 obras desenvolvidas por Bell Hooks vieram para o público brasileiro. Podemos citar Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra, Olhares Negros, Raça e Representação, E Eu Não Sou uma Mulher, Anseios, Raça, Gênero e Políticas Culturais, O Feminismo é para Todo Mundo, Teoria Feminista, Da Margem ao Centro, Meu Crespo é de Rainha, Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática e, mais recentemente, Tudo sobre o Amor. Uma das características mais marcantes de Bell Hooks é representar a dissidência. É poder unir diferentes formas de pensamento e de pontos de vista quando se fala sobre gênero, classe, raça, quando se fala sobre amor, sobre construção de aprendizado, sobre descolonização.
é não ter uma visão intelectual limitada, mas abrangente, pluriversal. Ela pretende em sua obra que sua obra alcance uma universalidade de leitores, atravessando classe, gênero, raça e ultrapassando os academicismos, de modo que não haja espaço para o silêncio, para a imposição do silêncio. Aliás, a censura é um aspecto muito trabalhado nas obras de Bell Hooks, porque traduzem um modo de produção literária voltada para o mercado, para a neutralidade, para o que se pretende atingir mercadologicamente quando se escreve, pelo status, pelo que ela mesma denomina de produção do socialmente palatável. E isso significa não dizer sempre o que se quer dizer. Bell Hooks, ao contrário, ela estimula o pensamento crítico como algo construtivo, que engrandece, que ilumina, que esclarece, que faz com que as pessoas possam pensar grande, diferente, e assim se libertem. Para Bell Hooks, a prática e a teoria são inseparáveis. Por isso, a necessidade da utilização de uma linguagem acessível, na primeira pessoa, capaz de inserir nas suas próprias teorias as suas experiências e assim reconstruir os imaginários. Bell Hooks aponta também que a tendência em se evitar o conflito, em magoar as pessoas, emudece, faz com que as pessoas faltem com a verdade e assim se omitam, porque associar a verdade, a dor que a verdade provoca quando ela é dita, limita a própria liberdade da fala. Quando não se fala sobre todas as questões com profundidade e como essas questões interagem, não se consegue atingir o coletivo em suas individualidades, em suas especificidades. Para ela, falar de dor é fundamental para fazer-nos conhecer as opressões e como essas opressões operam. Escrever e falar exigem coragem. Os discursos dissidentes, eles são desvalorizados porque caminham na contramão do status quo, do que é posto. É um processo histórico de silenciamento das vozes dissidentes. Por isso ela alerta para a necessidade da liberdade de expressão, que só é alcançável em sua plenitude por meio da educação, que é outra categoria exaustivamente trabalhada por Bell Hooks na trilogia Ensinando Comunidade, Ensinando Pensamento Crítico e Ensinando a Transgredir. Nessas obras, Bell Hooks pensa a educação como um lugar de cura e empoderamento, de tomada de consciência para possibilitar a transformação da realidade. Ela desenvolve, então, o conceito de pedagogia engajada, que é pautado no modelo de educação holístico e progressivo, que proporciona o entendimento do que acontece internamente nos aspectos emocionais e psicológicos, em conjunto
com o que acontece externamente, com o que está fora do eu, nos aspectos sociais e políticos. Daí a indissociabilidade entre teoria e prática. A educação aparece, para Bell Hooks, como uma prática transgressora que abarca todas as vozes para romper com o saber hegemônico. E é capaz de libertar, unindo teorias e vivências pessoais que confrontem a linguagem institucionalizada e extremamente binária do é isso ou é aquilo, da compartimentalização, do rótulo. Nessa perspectiva, a pedagogia engajada seria uma desconstrução dessa sociedade de opressão, que só é possível trabalharmos quando a educação é efetiva. Ela é mais crítica do que a pedagogia feminista tradicional, exatamente porque ressalta a necessidade do compromisso ativo. A liberdade também aparece como uma categoria importante na obra de Bell Hooks, em Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra, publicada em 1989. Nessa obra, Bell Hooks afirma que erguer a voz é uma expressão de nossa transição entre objeto e sujeito. A voz liberta. É entender que todo discurso é situacional e que desconstrói hierarquias, que desafia a ordem vigente e os sistemas interligados de dominação, que costumam estabelecer quem, onde e o que deve ser dito. Assim, ela propõe o que chama de liberdade radical, que consiste em reconhecer as discordâncias, assimilar a existência delas, entender que elas existem e que isso não anula a existência simultânea de aspectos de concordância, que as pessoas não se resumem a isso ou aquilo por não terem um determinado tipo de pensamento ou por manterem um determinado tipo de pensamento a respeito de um aspecto específico. É uma forma de lidarmos com os vários aspectos de nós mesmos e assim construirmos nosso lugar no mundo. Para Bell Hooks, a descoberta desse lugar no mundo, das subjetividades, do pertencimento, não podem estar dissociadas da interação entre três elementos basilares: classe, gênero e raça. Mesmo sem utilizar o termo interseccionalidade, Bell Hooks denuncia a correlação dessas estruturas patriarcais, sexistas, brancas, capitalistas, com pilares de manutenção dessas formas de opressão. E com isso defende a necessidade de pensar conjuntamente nessas ingerências para assim resistir e combatê-las. No livro Feminismo é para Todo Mundo, de Bell Hooks, ela faz uma crítica ao feminismo universal, porque ao longo da história desse movimento não houve espaço para as mulheres negras que não se viam representadas pelas demandas das feministas brancas. Para Bell Hooks, o feminismo ele só é útil quando ele tenta romper com as ideologias de opressão. Bell Hooks, no livro Teoria Feminista, faz uma crítica ao sistema de poder patriarcal, de modo a garantir uma solidariedade política, que é um conceito
que visa abarcar uma união coletiva para a erradicação do sistema sexista, que é um sistema de poder. E através desse conceito, Bell Hooks traz os homens para o debate, traz os homens para essa luta política. Através do conceito de solidariedade política, a Bell Hooks incorpora os homens no debate e aí ela traz um outro conceito que é o conceito das masculinidades, que é um conceito que visa entender as relações de poder entre homens e mulheres, principalmente aquelas relações de poder que são intercaladas pelas mídias de massa. A Bell Hooks tem uma formação em linguagens, então compreender como são estruturadas essas mídias de massa, né, principalmente nas formações de subjetividade, é importantíssimo nas obras de Bell Hooks, né? Como conseguimos ver nos Olhares Negros, né, no livro Olhares Negros. A mídia de massa, ela tem um papel importante nas obras de Bell Hooks. Por quê? A mídia de massa é um sistema de perpetuação de valores poderosíssimo. Ela produz um sistema de socialização, principalmente, né, especificadamente nos homens negros, que não estão ao mesmo nível de aceitação no sistema patriarcal. As representações culturais, elas constituem subjetividades. Logo, o sistema de representações culturais é importante para a reprodução de novos modelos de masculinidade. Para Bell Hooks, falar sobre a dor é importante para entender as hierarquias de opressão e como elas operam. Para a autora, escrever e falar é um ato de coragem. Para tal descoberta, né, a Bell Hooks coloca o amor no debate como um elemento político. A ética do amor é uma categoria que permite que busquemos novas formas de ser e estar no mundo, que reivindiquemos uma transformação social. Então, para Bell Hooks, o amor não é só afeto, mas o amor possui um elemento político, no sentido de reivindicar essas novas formas de ser e estar no mundo. Nesse sentido, a comunidade amada possui esse horizonte visionário. Um horizonte visionário na busca de um novo tempo, né? De uma transformação. Através desse vídeo foi possível compreender a importância de Bell Hooks para o pensamento feminista negro. Ela é uma autora que visa a transformação social, que produziu e produz críticas sociais importantíssimas, mobiliza categorias e defende a própria existência como ação política para produzir vozes feministas negras.